Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre algumas maravilhas do mundo antigo. Bom, todos nós sabemos que tem as 7 maravilhas do mundo. Paralelamente a isso, também tem as 7 maravilhas do mundo antigo. Entretanto, eu vou falar só 2, mas eu acho que você vai gostar. Bom, antes de começar o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, curte, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações pra vocês saberem quando tiver vídeos novos. E lembra de comentar se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, justamente pra gente ter cada vez mais ideias que vocês queiram aqui no canal, pra gente ir tendo de fazer novos conteúdos. Bom, a primeira maravilha que eu vou comentar aqui é a estátua de Zeus, que fica em Olímpia, na Grécia. Bom, a estátua de Zeus, com seus 13 metros de altura, ela foi construída em 435 a.C., na época da Grécia clássica, né, do período clássico da Grécia antiga, pelo escultor Fídias. A estátua consiste em Zeus sentado num trono feito de madeira, com alguns painéis de ouro, algumas placas de marfim e outras pedras preciosas. Então ela era bem valiosa. Bom, mas o que é mais peculiar nessa estátua foi alguns processos ao longo do tempo na qual ela foi se destruindo. Bom, tudo isso que eu vou falar foi dito por Caio Sutônio Tranquilo. Então, não sei até que ponto é tão verídico ou não, mas a gente vai lá. Bom, primeiramente, ela começou sendo destruída com o Calígula. Ela ia ser destruída, né, com o Calígula. Pra quem não lembra, o Calígula era o tio de Nero, ou seja, o segundo imperador da última dinastia Júlio-Claudiana. Bom, você já sabe, você sabe que é da família do Nero, é aquele povinho ali, deu merda. Enfim, ele deu ordem pra remover todas as estátuas, tipo, todas as estátuas que tinha na Grécia naquela época, as estátuas de grandes deuses e etc, pra colocar a cabeça dele no lugar. Peculiar, enfim. E os textos de Caio Sutônio diz bem uma frase assim, parece que a estátua de Olímpia tinha premeditado sua morte, porque fala assim, ó: de repente, soltou tal risada que o andaime caiu e os operários caíram em seus calcanhares. Olha só que belo. Só que depois, em 391 depois de Cristo, ou seja, a Grécia já tinha se transformado em Macedônia, depois Macedônia já tinha se transformado em Roma, tava um negócio mó doido ali. E na Roma antiga, né, no Império Romano, o imperador Teodósio, pra quem não lembra, o imperador Teodósio foi quem fez o Edito da Tessalônica, ou seja, ele colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, diferentemente de Constantino, do governo anterior de Constantino, do império anterior de Constantino, na qual ele tinha feito o Edito de Milão, que era justamente liberdade religiosa para quem quisesse, e o Teodósio, ele também separou o Império Romano no Império Romano do Ocidente e do Oriente, deixando como capital do Ocidente Roma e do Oriente Constantinopla, que já era Constantinopla era antigo Bizâncio, e já era transformado na capital do Império Romano com Constantinopla. Por ele ter feito o Edito da Tessalônica, ele houve naquela época uma proibição de cultos pagãos e etc. Ou seja, de cultos de outras religiões que não eram a cristã. Portanto, ele acabou fechando todos esses templos e dentro deles o Santuário de Olímpia. E isso fez com que a estátua ficasse muito desuso, ninguém fizesse a manutenção dela e etc. Então isso já foi caindo. Entretanto, quando o Teodósio ele separou os impérios, ele ficou com a capital do Império Romano do Oriente, foi Constantinopla, e depois vai virar o Império Bizantino, etc. E lá ele quis encaminhar essa estátua, pelo grande valor dela, ele quis encaminhar para Constantinopla. E lá, quando ele encaminhou, em 475 depois de Cristo, ela foi incendiada no Palácio de Lausos. Bom, essa foi legal. Adoro a família do Calígula, do Nero. Enfim. Uma nova maravilha do mundo antigo que a gente vai falar hoje é o Farol de Alexandria. O farol, com seus 130 metros quadrados de altura, que inclusive por muitos séculos foi considerada a maior construção feita já pelo homem, ele foi construído em Alexandria em 280 anos de Cristo. 280 anos antes de Cristo. E ele levou 12 anos para ser construído. Ele foi construído após a morte de Alexandre o Grande. Quem não lembra, Alexandre o Grande é o filho do rei Filipe II da Macedônia, que dominou a Grécia já prejudicada com a Guerra do Peloponeso, que foi a guerra entre Atenas e Esparta, que daí teve o suicídio grego, né, porque eram duas potências que acabaram deixando uma crise muito grande e acabou que a Macedônia invadiu a Grécia.
E Alexandre o Grande foi um dos responsáveis nisso. E nisso também ele acabou conquistando vários outros lugares. Ele teve uma das maiores expansões que a gente já viu também. Mas enfim, daí o Alexandre o Grande, ele denominou a capital Alexandria, né? Alexandria, e lá que foi feito. Este farol, ele tem uma base construída com blocos sólidos de calcário e com uma tocha no topo. E em cada ponta da base, isso é bem interessante, em cada ponta da base tinha uma estátua de um tritão. E no topo, onde ficava a tocha, tinha uma estátua grande de Poseidon. E uma das provas de que existiu assim foi, primeiro, alguns registros e alguns vestígios arqueológicos, mas também mas também a preservação de algumas moedas romanas, na qual o farol era desenhado lá. Na época, essas moedas representavam estruturas já feitas, então tem um valor histórico bem grande isso tudo. A construção do farol, que levou 12 anos para ser construído e tal, foi muito importante até para servir como protótipo para os próximos faróis que depois, ao longo do mundo, foram sendo construídos. Sobre o seu processo de destruição, igual eu falei também da estátua de Zeus, ele foi danificado no começo por 3 terremotos nos anos entre 956 e 1323 depois de Cristo. E até o ano 1480, ele foi considerado a terceira maior maravilha do mundo antigo, depois do Museu de Halicarnasso e a Grande Pirâmide de Gizé. E nesse mesmo ano, em 1480, daí ele foi completamente destruído, né, por completo, no templo do califa Abd al-Malik. Bom, essas foram as maravilhas. Se vocês quiserem mais maravilhas, comentem aqui embaixo, né? E a gente pode trazer uma parte 2, parte 3. Se quiserem que eu fale. Também tem as possíveis maravilhas, as candidatas maravilhas do mundo, né? Não simplesmente do mundo antigo. E lembrando que esse vídeo ele foi feito com uma ajuda de uma grande amiga minha, que gosta bastante de arte, etc. Ela não gosta muito de se expor, mas quem me conhece eu acho que sabe quem é. E daí ela me ajudou a construir o roteiro desse vídeo, então ela foi essencial. E é isso, gente. Tchau, tchau.